Então, bom, obrigada, Raquel, pelo convite, né? Estou aqui para falar um pouco de uma experiência que para mim está sendo bem bacana, que é trabalhar com a filosofia e o meio ambiente, que são duas coisas que eu gosto muito. E é uma experiência nova, né? Eu não sou da área e eu estou aprendendo, então essa vai ser uma oportunidade um pouco para mim de exercitar um pouco a ideia, né? E ouvir um pouco vocês, né, em relação ao que vocês entendem aí sobre a proposta aqui da escola onde eu trabalho, que é a Nova Acrópole, né? Meu nome é Giane e eu sou professora de filosofia aqui da escola, e a escola está desenvolvendo um trabalho aí mais intensamente nesse último ano de desenvolver a filosofia também com esse viés ambiental. E aí eu trouxe algumas ideias para vocês, para a gente dialogar um pouco, né? Então, a proposta é falar como a filosofia pode ajudar no desenvolvimento sustentável. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, o que que é desenvolvimento sustentável, né? Essa ideia é uma ideia nova, que foi trabalhada aí pela primeira vez na Noruega, em 1987, e basicamente é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades, né? Então, é uma preocupação das autoridades, e cada vez maior, de que a gente use, né, os recursos naturais de uma maneira responsável, para que esses recursos possam ser utilizados para as próximas gerações, para que a gente não comprometa aí a riqueza do planeta, no sentido de... Você quer fazer alguma pergunta? Não? Acho que eu vi você levantando. Bom, acho que não, né? Beleza. Então, é uma preocupação legítima e é uma preocupação que todos nós temos. E como é que a filosofia, então, trabalha, né? Qual que é o papel da filosofia? Então, uma das traduções de filosofia é amor à sabedoria, mas tem uma outra que eu gosto muito também, que é amor à verdade. Então, a gente procurar a verdade em todas as coisas. E um dos questionamentos nossos é no seguinte sentido: bom, de maneira geral, nós, né, que somos os grandes consumidores, classe média, média alta, empresários, a indústria, os grandes industriais, a gente produz, retira da natureza elementos aí, extrai da natureza elementos para o nosso conforto, para o nosso consumo, e a gente produz também muitos resíduos, né? E a gente teoricamente, a gente é bem informado, a gente é bem instruído, mas mesmo com toda a informação e toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento em relação ao meio ambiente, e a gente sabe que a gente não pode poluir rio, a gente sabe que a gente não pode poluir o ar, a gente sabe que a gente não pode jogar as coisas na natureza de qualquer forma, porque isso vai para o mar, isso vai para os rios, enfim, a gente vai causar uma série de problemas. Apesar da gente saber de tudo isso, a gente não muda muito a nossa conduta. E a ideia da filosofia é buscar qual que é a razão, né? Qual que é a causa disso, né? Então, qual que é a verdade que está por detrás de uma conduta que, apesar da gente sabe como que é correta, a gente não realiza. Bom, então a gente está buscando, a filosofia ela busca, né, de maneira geral, respostas que auxiliem o ser humano a sair e superar as crises. Então, a filosofia, as grandes escolas de filosofia, elas vieram na história, em momentos de declínio, onde as civilizações elas já não estavam mais se organizando de uma maneira muito adequada, elas estavam desorganizadas, elas estavam em períodos mais baixos, de muitas crises, e a filosofia sempre veio aí ao longo da história como uma possibilidade de achar respostas para superar essas crises. E hoje a gente vive numa crise aí ambiental que preocupa aí não só nós, né, cidadãos comuns, mas também preocupa as autoridades e os países, diferentes países. Bom, e o que que é necessário ser feito, né? O que que se fala sobre o desenvolvimento sustentável e qual que é a necessidade que nós temos? Então, a gente precisa aí, de forma equitativa, distribuir os recursos no planeta,
né? Então a gente precisa, não pode um país usar muito recurso natural e outro país não usar nenhum. Não pode um país ser muito rico e o outro ser extremamente pobre. Essas desigualdades, elas estão gerando desequilíbrios, né? E a gente precisa também, a gente sabe que é necessário a gente usar tecnologias limpas, cada vez mais limpas. Então, as nossas máquinas, as nossas empresas, as nossas indústrias, os nossos produtos, eles têm que ter uma tecnologia tal que não gerem resíduos, ou que gerem o mínimo de resíduos possíveis. Isso é uma outra coisa que a gente sabe. A gente também precisa, né, de ter responsabilidade internacional. Então, a gente tem que ter tratados para regular essas diferentes indústrias nos diferentes partes do mundo. Você também não pode ter um país que não tem preocupação nenhuma em relação ao meio ambiente e outros países que se preocupam demais e acabam se prejudicando por uma preocupação excessiva. Então, as autoridades têm que se encontrar e organizar tratados, de maneira que todo mundo possa caminhar, extrair da natureza aquilo que precisa para o seu desenvolvimento, e a gente precisa extrair, né, da natureza os elementos importantes para nosso conforto, para nossa sobrevivência. A gente não está dizendo que a gente tem que viver com o mínimo, regredir, né, o nosso progresso. O progresso é importante, a nossa tecnologia nos ajuda a ser melhor, o nosso conforto nos ajuda a ser melhor, mas isso também tem que ser feito de uma maneira responsável, né? E aí, então, um outro compromisso que todos nós devemos também trabalhar para atingir é reduzir consideravelmente os recursos consumidos por cada um de nós, habitantes do planeta, né? Então, a gente não pode ter como meta consumir cada vez mais. Na verdade, a gente tem que mudar um pouco essa meta, né? De consumir cada vez menos, para a gente não gerar aí um colapso, tanto para a nossa geração e principalmente para as gerações aí que estão por vir, né? Mas apesar da gente saber tudo isso, de ser relativamente uma ideia comum, parece que ninguém está disposto, né? Tanto do ponto de vista micro, dos cidadãos, de cada um de nós, como do ponto de vista das autoridades, ninguém está muito disposto a mudar essas ideias e essa conduta, principalmente. Bom, então, deixa eu passar aqui. Para o próximo slide. O que que a filosofia, então, propõe, né, diante desse impasse que a gente tem de uma necessidade real e conhecida e uma falta, uma ação muito pequena em relação àquilo que a gente precisa aí fazer de fato? Então, a gente propõe mudar a mentalidade de que a riqueza material é a única forma de melhorar a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. Então, para a gente mudar, para a gente ter um passo concreto no sentido da gente ter uma ação melhor em relação ao nosso planeta, os recursos naturais, a primeira coisa que a gente acredita que a gente deve fazer é mudar a nossa forma de pensar. Quando a gente entende claramente um problema, quando a gente entende claramente que o melhor tratamento para a nossa saúde é tomar determinadas medicações e reduzir determinados alimentos e mudar o nosso hábito, quando a gente está extremamente convencido disso, a gente muda, a gente adere ao tratamento. E isso começa, né, no mundo das ideias, isso começa na nossa maneira de pensar. Então, a filosofia acredita muito nisso, que primeira coisa é a forma que a gente encara a ideia, e isso tem que ser muito bem trabalhado, né, para que a gente realmente possa fazer com que a nossa conduta melhore. Bom, e outra ideia, né, importante que Aristóteles traz para a gente refletir é que a felicidade própria da natureza humana provém do desenvolvimento das virtudes. Ela provém da bondade. Então, não só Aristóteles, né, como vários outros filósofos aí que a gente estuda, da filosofia clássica principalmente, eles vão dizer, olha, a gente está aqui, né? A nossa meta humana não é adquirir coisas. A nossa meta humana é desenvolver o que a gente tem de melhor dentro da gente. Então, a gente precisa da matéria? Precisa.
A gente precisa ter coisas, a gente precisa, mas as coisas, elas deveriam ser meios para a nossa felicidade, não o fim. E isso hoje a gente percebe como uma lógica invertida. Então a gente tem a falsa ideia, a gente acredita, é, a filosofia acredita muito nisso, que se a gente tiver coisas, a gente vai ser feliz. A gente pode ser feliz tendo coisas, mas isso não vai satisfazer a necessidade própria do ser humano. E a necessidade própria do ser humano, ela vem no trabalho sobre si mesmo. A gente estava fazendo aí um curso há uns dias atrás, e aí teve uma ideia muito bonita que eu achei, que eu aprendi nesse curso, que a pessoa que estava ministrando o curso, ela estava dizendo, né? É, quando a gente tira um animal de um ambiente natural e coloca ele em outro ambiente, a gente gera um desequilíbrio tanto para aquele animal em si, que está saindo do habitat e indo para um outro habitat desconhecido, como para o habitat novo que ele está indo. Então, ele vai para um outro lugar que também vai causar um desequilíbrio. Então, a ideia do equilíbrio é cada um estar dentro do seu ambiente natural, dentro do seu habitat natural. E aí a gente começa a pensar, bom, mas qual o habitat natural do ser humano? Onde é que o ser humano ele pode estar que ele não vai gerar nenhum prejuízo nem para ele, nem para os demais, nem para o ecossistema ao redor dele? Bom, e aí a resposta da pergunta é dentro dele mesmo, né? Então, o lugar onde o ser humano pode estar, que é próprio da natureza humana, é dentro dele mesmo. Isso significa trabalhar sobre a personalidade dele, é trabalhar sobre o mundo interior dele, desenvolvendo virtudes. Então, o ser humano ele vai ser feliz a partir do momento que ele começa a desenvolver um autocontrole. Ele começa a ter controle de si e começa, com esse controle de si, dominar melhor o mundo onde ele está e produzir bondade. Isso a filosofia, a gente percebe em vários filósofos dentro da filosofia, né? Essa natureza natural, né, do ser humano de estar praticando a bondade. E quando a gente faz, né, uma ação generosa, quando a gente está diante de um pôr do sol, quando a gente é bom para uma criança, para um idoso, para um desconhecido, isso causa para a gente, né, uma sensação boa, uma sensação de satisfação. E é essa sensação que vai preencher, né, a necessidade natural e vai fazer com que a gente desvie um pouco desse acúmulo de, de bens para uma conquista, né, natural de nós mesmos e um conhecimento de quem somos. Então, uma mentalidade que vai fazer com que a gente comece a perder um pouco mais tempo, né, com o nosso próprio desenvolvimento interior e um pouco menos tempo com as coisas externas, com o consumo, com coisas que vão gerar para a gente um bem-estar que a gente acredita que é momentâneo. Então, essa seria a ideia principal, né? Mudar um pouco o nosso interesse diante da vida, sair de um interesse de ver a felicidade naquilo que a gente possui, para ver a felicidade no nosso ser, na busca de quem nós somos e a gente ficar feliz em nos conhecer e nos melhorar. Bom, então o que que a gente pode fazer enquanto seres humanos nesse sentido, né? Então, eu trouxe aqui algumas ideias que a gente trabalha aí dentro da filosofia. Bom, a primeira ideia importante para a gente melhorar um pouco a nossa conduta diante da natureza seria desenvolver um espírito de unidade. Então, a gente entender verdadeiramente que tudo que está no planeta merece existir quanto cada um de nós. Então, uma árvore, ela tem tanto direito à vida quanto uma criança. Uma formiga tem tanto direito à vida quanto um idoso. E tudo tem direito à vida, né? Então, isso é uma ideia importante. A gente não está separado da natureza. Nós e a natureza somos a mesma coisa. A gente está sujeito às mesmas leis, a gente está sujeito às mesmas regras naturais. O que acontece com a formiga, em algum sentido, acaba afetando
o ser humano e o que acontece com o ser humano vai afetar a formiga. Então, quando a gente começar a perceber que a gente está integrado, que nada está separado, que tudo existe um fluxo natural e qualquer interrupção nesse fluxo natural vai prejudicar o todo, enfim, a gente vai começar a ter um pouco mais de respeito e uma conduta, né, diferente em relação ao nosso ambiente aí natural e a todas as coisas. E é muito legal essa ideia de não separatividade, né? Isso dá para a gente uma consciência importante. E eu não falo só das coisas que a gente imagina que tem vida, mas eu penso também numa cadeira, numa mesa, na chave do nosso carro, né? Então, se a gente olha para todas as coisas, entendendo verdadeiramente que aquelas coisas merecem existir com dignidade, a gente vai dar um valor completamente diferente do que a gente dá, né? Então, se a gente começa a valorizar a nossa chave do carro e respeitar ela, a gente não vai colocar ela em nenhum lugar qualquer. E a gente vai ter muito mais problema, menos problema em perder, em quebrar, em destruir. Então, essa ideia da unidade, ela vai trazer para a gente uma consciência extremamente diferente. Quando a gente percebe que a árvore tem o mesmo direito à vida que a gente, quando a gente olha uma árvore e tem vontade de quebrar o galho dela, a gente vai falar: opa, peraí, eu não tenho direito de quebrar o galho de uma árvore. Por que que eu estou fazendo isso? Eu tenho um objetivo real? Eu tenho um sentido? Bom, se eu tenho sentido, se aquilo vai me ajudar na minha vida, na minha subsistência, bom, então ok, eu posso quebrar e usar da maneira que for necessária para mim, mas fazer isso por nenhum motivo, de nenhuma forma, então não é legal. Então, se eu percebo que a árvore tem esse direito à vida, do jeito que ela está, então eu vou ter uma forma diferente de lidar com ela, assim como todas as outras coisas. Então, esse espírito de unidade ajuda muito a gente a valorizar todas as coisas, né? Inclusive as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente acredita que também é um outro elemento importante, né? De preservação, né? A gente tem que também preservar não só as relações com a natureza, mas também as relações uns com os outros. Bom, um outro elemento aí, dentro dessas ideias que a gente está trabalhando, né? Combater o desejo das necessidades externas, né? Que traz um pouco a ideia aí, de Aristóteles, no sentido da gente, buscar as virtudes, né? Então, buscar satisfação em produzir-se a si mesmo, né? Em construir-se a si mesmo. Então, para a gente construir a nós mesmos, para a gente melhorar enquanto ser humano, olha, é uma trabalheira danada. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a gente começa a perceber que a gente não é tão perfeito assim. Que às vezes a gente perde o controle, né, com uma pessoa que está do nosso lado. Às vezes a gente não tem o controle do tom da nossa voz. Às vezes a gente tem uma atitude egoísta e isso fere a gente. Então, conforme a gente vai olhando para a gente também percebe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa conhecer ler mais livros, que a gente precisa ter um contato com a música um pouco maior, com as artes um pouco maior. Então, quando a gente começa a olhar para a gente e entrar dentro desse mundo interno nosso, a gente começa a perceber que tem um monte de coisa que precisa melhorar, tem um monte de coisa que está faltando, tem um monte de coisa que precisa de ajuste. E isso vai demandar da gente um tempo significativo. E a gente começa então a deslocar, né, as nossas necessidades de consumo, de compra, de sapato, de shopping, de viagens, e a gente vai também deslocar um tempo para a gente melhorar internamente. Platão, ele fala dos divinos ócios, né? Então ele vai falar para a gente que tão importante quanto trabalhar, quanto se alimentar, quanto dormir, é ter um tempo para o que ele chama dos divinos ócios, né? Então esses divinos ócios é exatamente isso, é ter tempo para fazer coisas que alimentem o que ele vai chamar de nossa alma, que alimente o nosso ser.
Então, a gente precisa de música, a gente precisa de lazer, a gente precisa de contato com a natureza, a gente precisa de um bom espetáculo, a gente precisa ter uma boa relação de amizade com as pessoas. São coisas que vão estar atuando sobre quem somos, sobre a nossa alma, como ele vai dizer, e melhorando quem somos. É como se esses elementos da arte, da cultura, esses elementos elevados, né, que trazem para a gente uma ideia de beleza, de justiça, de bondade, isso fossem elementos que fossem alimentando a nossa alma. E quando a gente está com a nossa alma, o nosso ser, né, a nossa vida alimentada com essas boas ideias, com ideias altruístas, com ideias que fazem a gente se sentir numa posição diferente na sociedade, numa posição mais cortês, né, de ajuda, enfim, esses elementos que elevam a gente, isso vai completando a gente de tal forma, isso vai trazendo para a gente um significado tão grande em relação a quem somos, a nossa identidade, que a gente também, aos pouquinhos, a gente vai perdendo a necessidade de ser feliz adquirindo coisas, né? De ser feliz só buscando ter. Então, isso vai ajudar a gente a colocar energia no nosso ser. E naturalmente, sem muito esforço, sem muito drama, a gente vai aí parando de consumir coisas para a gente consumir ideias, né, que vão trazendo uma tranquilidade e uma felicidade. Bom, uma terceira ideia aí, então, combater a necessidade de querer ser servido, né? A natureza nos dá tudo, mas o que estamos dando à natureza? Então, a ideia que a gente tem da natureza é que ela está aí para nos servir. Então, a natureza, ela nos dá alimento, ela nos dá sombra, ela nos dá lazer. Então, a gente olha para a natureza pensando no que a gente pode extrair dela, no que ela pode trazer para a gente. E a ideia é inverter um pouco isso, né? A natureza nos dá tudo. A gente deveria ter um sentimento enorme de gratidão em relação à natureza, porque a gente vive graças a ela. Então, a gente está aqui, né, conversando, trocando algumas ideias, porque tem ar, tem oxigênio, a gente está respirando. Se por um acaso as plantas fizerem uma greve aí, se recusarem a fornecer oxigênio, não só nós, mas como todas as criaturas desse mundo vão sucumbir em poucos minutos, né? A gente não resiste muitos minutos sem o ar. Né? Da mesma maneira, a água, a gente aguenta aí uns 3 dias sem a água, mas mais do que isso a gente não aguenta, não. E comida, a gente resiste um pouco mais, mas também a gente vai precisar se alimentar aí no prazo de 20 dias, mais ou menos, a gente precisa de se alimentar, senão a gente também não vai. A natureza ela tá dando para a gente tudo o que a gente precisa, né? E a gente precisa começar a ter um sentimento aí de gratidão, né? E de admirar ela pelo que ela é. E a natureza, ela dá também para a gente muitas respostas, muitas respostas. Se a gente começa a respeitar e observar a natureza, a gente vai começar a ver muita coisa bacana que vai continuar ajudando a gente a resolver problemas da nossa vida. Um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro. Esses dias a gente estava fazendo uma trilha e a gente estava na beira de uma cachoeira e a gente estava refletindo um pouco sobre o papel da água, né? E a água ela tem um aspecto de flexibilidade tão bacana e a ideia da água quando ela percorre, né? Ela tem um destino extremamente claro. Então, o objetivo da água inexoravelmente é chegar ao mar. Então, ela sabe aonde ela vai ir. E isso dá para ela um poder enorme. Ela sabe o destino dela. Ela sabe aonde que ela tem que ir. Então, que é o mar. E para ela chegar até o mar, a água ela vai procurar o caminho de menos resistência. Então, naturalmente, ela vai procurando a descida. Naturalmente, ela vai procurando a descida. E quando ela encontra uma barreira, ao invés dela se chocar com a barreira, brigar com a barreira, querer destruir a barreira, ela simplesmente, em contato com essa barreira, ela vai contornar e achar um melhor caminho, né? Para poder chegar em direção
ao mar. Isso para a gente traz uma lição muito bonita, né? Que nem sempre a gente precisa ter uma atitude dura com a vida, né? A gente pode, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente ser um pouco água, né? E buscar o nosso caminho, buscar os nossos objetivos sem ser tão duro com as pessoas, sem agredir tanto a nossa volta, sem querer buscar complicações, né? Muitas vezes a gente, em vez da gente procurar o caminho mais fácil, a gente procura o caminho mais difícil, onde a gente vai ter mais problemas de convivência, onde a gente vai gastar mais tempo de estudo, mais tempo, mais dinheiro, enfim. Então, se a gente começar a olhar a água e trazer um pouco essa ideia para a nossa vida, a gente pode começar a perceber que, olha, eu posso ser algumas vezes, ao menos, que nem a água. E em vez de eu procurar o caminho mais difícil, mais complicado para eu resolver os meus problemas, eu posso procurar o caminho mais fácil. Isso vai me dar para mim energia para eu chegar no meu destino, né? Para fazer o que eu quero de uma maneira muito mais serena, muito mais tranquila. Bom, então esse é só um exemplo do que a gente pode aí enxergar na natureza. E quando a gente começa a olhar para a natureza e ver respostas para a nossa vida, bom, olha lá, de novo a gente pensando na gente, né? Mas pelo menos a gente olha para a natureza não no sentido de destruí-la para atender uma necessidade física, mas no sentido de entendê-la para a gente poder atender uma necessidade psicológica, uma necessidade mental e muitas vezes até uma necessidade espiritual que temos, né? Em relação à nossa vida, à nossa existência. E foi isso que fizeram os grandes sábios, né? A gente estuda aí filosofia comparada, e a gente estuda a filosofia do Oriente e do Ocidente, a gente vê milhares de coincidências entre os filósofos, milhares de coincidências. Às vezes até parece que eles mandaram WhatsApp um para o outro e trocaram figurinhas, mas não. Eram momentos históricos completamente diferentes, locais geográficos completamente diferentes e ideias muito parecidas. Por quê? Todo mundo estava olhando para a natureza. Todo mundo estava buscando respostas no lugar onde a gente vive, né? No lugar onde a gente está submetido às mesmas leis. Por isso que as respostas, muitas vezes, que eles trouxeram são muito parecidas, né? Porque a fonte é a mesma. A fonte é o meio ambiente, a fonte é a natureza. Bom, estamos indo para o final, tem mais um pontinho só para trabalhar, além desse quarto. E aí, o quarto, a ideia que eu trouxe é trabalhar pela construção dos seres humanos, né? Preservar os seres da natureza é tão necessário quanto preservar a si próprio, né? Então, outra ideia importante que a gente vem trabalhando aí dentro da filosofia é que nós também somos uma espécie que a gente merece ser preservada. Mas não qualquer ser humano, a gente quer preservar o melhor ser humano, né? Aquele que desenvolve ou tenta desenvolver aquilo que tem de melhor dentro dele. Então, preservar a espécie humana verdadeira, aquele ser humano que consegue ser altruísta, que consegue ser bondoso, que consegue pensar nos demais. Então, desenvolver pessoas melhores e trabalhar no sentido de construir essas pessoas boas e que elas se multipliquem, né, no mundo de uma maneira geral. Então, se a gente preservar bons seres humanos, se a gente trabalhar na construção de bons seres humanos, muito provavelmente a gente vai ter muito pouco problema ambiental. E, por consequência, a gente vai ter muito menos problema social e muito menos problema ecológico. Então, a gente entende que a chave, né, para todas as crises, não só ambiental, né, mas a econômica, a social, a política, ela está no desenvolvimento de boas pessoas. Uma pessoa boa, ela não vai jogar indiscriminadamente nada no chão. Uma pessoa boa, ela não vai ser injusta com uma pessoa que está numa posição diferente dela. Uma pessoa boa, ela vai procurar unir as pessoas, não separar. Ela vai procurar falar de uma maneira mais educada, sem ferir aquilo que ela pensa, né? Então, pessoas boas só tendem, né, a contribuir no desenvolvimento de um mundo melhor. E aí, por consequência, não só o meio ambiente vai ser melhorado, mas todas as coisas.
Então, essa ideia também é uma ideia muito importante, né? Que o foco, a causa, a verdade, né, de todos os problemas, ela parte aí pela formação de cada um de nós, né? Das pessoas em geral. E aí a gente valoriza muito, né? Como Platão, quando ele pensou na sua cidade ideal, uma das primeiras coisas que ele pensou é, bom, educar as pessoas. As pessoas precisam ser muito bem educadas para que elas possam contribuir de uma maneira adequada, né, para a sociedade. E isso é uma chave importante aí para a gente resolver muitos problemas. Bom, aí uma outra ideia, né? Desenvolver valores é aprender com a natureza. A gente já falou um pouquinho disso, né? Então, desenvolver esses valores dentro, e aprender com a natureza, né? Outros valores e melhorar os valores que nós temos. Bom, e aí uma quinta ideia seria preservar o futuro, né? Então, um predador, ele não pensa no tempo e nem no espaço. Então, quando a gente é predador, um animal que é predador, ele vai devorar ali aquela presa naquela hora, naquele momento e pronto. Ele não quer saber se ele vai comer tudo, se ele vai comer pouco, se vai faltar para amanhã. Ele não tem muita preocupação, não. Ele vai matar, vai comer, vai satisfazer o seu instinto e pronto, acabou. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente satisfaz aí os nossos instintos e a gente não está preocupado com o futuro. A gente não tem muito bem desenvolvido um sentido de eternidade, né? E isso nos atrapalha muito. A gente não pensa, eh, nas próximas gerações. A gente não tem um compromisso com o futuro, porque a gente é muito imediatista. Então, como a gente está voltado muito para a matéria e a matéria acaba, então se eu consumir uma coisa, ela vai estragar, então eu tenho que consumir ela e depois eu já estou pensando na próxima coisa que eu vou consumir, e na próxima, para aquele vazio existencial que eu tenho, esse vazio ele não ser ferido. Então, isso é algo muito importante, né? A gente começar a desenvolver ideias e condutas para um longo prazo, um compromisso para mais longo prazo. Então, se a gente for pensar em educação, a gente demora muito tempo para formar bons seres humanos. A gente demora muito tempo para formar uma criança. A educação básica, ela dura em torno aí de 9 anos, né? Educação básica. Então, olha só, quanto tempo a gente gasta para a gente mais ou menos ter uma criança dentro, conhecendo um pouco a estrutura da sociedade. E se a gente colocar valores e virtudes nisso, né, isso vai exigir bastante tempo da gente. Então, essa visão imediatista de que de uma hora para outra a gente vai resolver tanto as nossas carências quanto resolver, né, os problemas sociais e políticos, é um pouco infantil. Me parece um pouco infantil, né? A gente achar que numa eleição, por exemplo, a gente vai resolver todas as questões. Os problemas que a gente tem, eles são enormes, eles são gigantescos, né? E a base de tudo isso passa pelo ser humano. Então, esse compromisso aí com o futuro é um compromisso que tem que começar agora e que a gente vai ver o resultado a médio e longo prazo, né? Então, uma visão imediatista não vai ajudar muito a gente a sair da onde a gente está, porque os nossos problemas passam pela questão da formação. E a formação, ela exige bastante de cada um de nós. A convivência exige bastante de cada um de nós, né? E uma coisa importante para cada um de nós é pensar qual o rastro que eu estou deixando, né, para o mundo. O que que eu estou deixando de importante? Qual é o legado que eu estou deixando e que eu vou deixar? Qual é a marca, né? Cada um de nós tem algo único. Cada um de nós tem uma missão importante para ser desenvolvida. E se a gente se fecha em nós mesmos e a gente não desenvolve enquanto ser humano, essa missão, esse papel, esse dom que a gente tem para trazer para o mundo, ele não vai aparecer. E é muito triste, né? Como se uma flor não desabrochasse, a gente não pudesse ver a beleza da flor. Então, uma coisa importante é para a gente examinar nós mesmos, né? Como é que está sendo a minha conduta
diante da vida? Eu estou deixando algum legado? Eu sei o que eu quero deixar nesse mundo? Eu sei qual é a minha missão? Bom, se eu não sei, eu preciso descobrir. E aí, ao descobrir, eu preciso trabalhar para que ela de fato aconteça, para que ela de fato apareça de uma maneira significativa, né? Então, uma das ideias que a gente trabalha na filosofia, principalmente com as crianças, né? Dentro do programa de filosofia para crianças, é a gente tentar deixar o ambiente melhor do que a gente deixou. É um ambiente físico mesmo, né? Então, se eu estou indo para uma sala de aula e eu encontro ela bagunçada, então eu vou limpar um pouquinho para quando eu sair estar um pouquinho melhor, né? Se eu estou entrando numa festa e as pessoas estão ali, e eu vou trazer alguma ideia, alguma diversão, algum elemento importante para deixar aquele grupo mais feliz do que ele estava quando eu cheguei, né? Então é uma mentalidade bacana, né? Se eu estou caminhando por uma praça e vejo uma sujeira, algum plástico, retirar aquilo, né? Como se desse para a gente um pouco de sentido, né? De todo dia a gente fazer uma pequena ação, né? Nem que seja uma palavra positiva, um abraço, um sorriso, uma limpeza, enfim, qualquer ação, para a gente ir deixando aos pouquinhos um mundo melhor, né? E o mundo, a possibilidade do mundo melhorar, ela está nas nossas mãos, mas precisa muita gente, né, trabalhando no sentido de da gente avançar, né? Nesse mundo é melhor que a gente quer trabalhar. Bom, então Nova Acrópole, né? Falando um pouquinho da escola onde eu trabalho, onde eu atuo, e foi um pouco a ideia que eu trouxe aqui para dividir com vocês, ela está preocupada em desenvolver, né, a mudança de mentalidade e criar esse ser humano melhor. Então, trabalhar sobre a educação de cada um de nós, né? E aí a proposta é um retorno gradual até metas menos materialistas, requer uma firme vontade, né? Então, para a gente ser menos materialista, a gente precisa ter uma vontade interna para tomar consciência dos efeitos de nossa vida para o planeta e corrigir então o que está nas nossas mãos, né? Então atuar a princípio pequeno, cuidar um pouquinho de cada um, né? Para ir no futuro aí, quem sabe, não tão longe, não tão distante, a gente possa aí ter um efeito maior no sentido de mudar de fato estruturas e o rumo aí que a gente está dando para esse mundo que está precisando tanto de gente boa. E por fim, né, para terminar mesmo, eu coloquei uma frase que eu gosto muito. Não é mais rico o que mais tem, mas aquele que menos necessita. Então, é uma frase que a gente não sabe o autor, mas parece que é uma frase estoica, né? Então, os estoicos, eles tinham muito o papel de estar no mundo e trabalhar de acordo com as necessidades do mundo. Então, nada era para eles, mas eles estavam ali para servir as pessoas, né? Servir a sociedade, servir o seu estado. Então, quando você tem muita coisa dentro, a riqueza não importa muito, né? Então, se você tem uma boa estrutura interna, se você tem um autocontrole, se você tem conhecimento, se você tem inteligência, se você tem coragem, né? Se você tem fortaleza, você conquista todas as coisas. Então, a riqueza, ela deixa de ser tão importante. E muitas vezes, se você é muito rico e não tem nada, nenhum elemento interno, né, você pode até ter um probleminha aí sério, né? Então, muito dinheiro sem muita orientação, né? Sem vida interior, sem uma estrutura interna, muitas vezes leva as pessoas por um caminho muito complicado, né? De luxúria, de embriaguez, de gula, enfim, uma série de problemas se a gente não tem, né, essa clareza, né? Como tem o mar, de onde eu quero chegar. Então, às vezes, o ser humano, como ele não sabe muito bem onde ele quer chegar, ele vai para qualquer lado, para o lado que a vida leva, né? Para o lado que a rocha empurra, e às vezes acaba chegando aí em lugares não muito legais, né? E descobre aí, às vezes, tarde, que não foi feliz, né? Que perdeu um pouco aí o time da vida e não deixou nenhum legado, né? Não deixou nenhum bom rastro. Bom, então é um pouco isso que eu pensei aí em estar dividindo com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que eu falei.
Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a fala. E aí eu estou aberta aí a questões, a perguntas, as dúvidas, a comentários, a contribuição de vocês.